Seja muito bem-vindo ao canal Profecia Explicada. Nosso objetivo é traduzir as principais profecias bíblicas, especialmente do livro de Daniel e do livro de Apocalipse, numa linguagem simples, compreensível e que todos nós possamos alcançar um grande conhecimento da palavra de Deus, tão essencial para os dias que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos estudar, como vimos aqui no título, o calendário do Messias no livro do Apocalipse. Então nós vamos entender o calendário religioso, as principais festas de Israel, a partir do livro de Levítico, capítulo 23, e como essas festas se encaixam perfeitamente, sequencialmente, no livro do Apocalipse. Então vem comigo e vamos à apresentação dessa noite. Amigos, nós vimos num estudo anterior que o livro do Apocalipse é um livro da revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, aqui no grego, é a primeira palavra que aparece no livro, e Apocalipse significa revelação. Então, acima de tudo, o livro do Apocalipse é uma revelação a respeito de Jesus Cristo, a respeito das suas providências na história, envolvendo também a nossa salvação. Nós vimos no estudo anterior, chamado O Projeto Arquitetônico de Deus, que está aqui no canal, você pode acessar também, e eu recomendo que o faça, que o livro do Apocalipse ele pode ser estudado tendo como pano de fundo o santuário terrestre. Nós vimos que Deus pediu para que Israel construísse um santuário, e esse santuário nada mais é do que uma maquete tridimensional do plano da salvação. Mas eu gostaria de propor uma nova maneira de enxergar a estrutura do livro do Apocalipse a partir das festas judaicas. Então, nós teremos em vista as 5 principais festas judaicas, conforme está registrado ali no livro de Levítico, no capítulo 23. Então, o calendário judaico ele começa com a festa da Páscoa, depois a festa do Pentecostes, depois a festa das trombetas, passando pelo dia da expiação e, por fim, a festa dos tabernáculos, encerrando o cerimonial judaico religioso. Então, nós vamos perceber que o livro do Apocalipse contém menções, referências, paralelos com essas festas, desde o primeiro capítulo, envolvendo todo o livro até o final, e não apenas essas festas, elas aparecem nitidamente no livro do Apocalipse, mas elas também estão dispostas em sequência, na mesma ordem, então isso é muito relevante para o nosso estudo. A primeira festa que nós vamos falar nessa noite é a festa da Páscoa. Você vai observar que a festa da Páscoa, ela é a primeira festa do calendário religioso de Israel. Livro de Êxodo, capítulo 12, verso 2 diz: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então a expectativa é que a Páscoa ou referências à Páscoa aconteçam não no meio do livro do Apocalipse, não no final do livro do Apocalipse, mas especialmente no princípio desse livro. E nós observamos então que a Páscoa era a única festa religiosa de Israel reconhecida no ministério terrestre de Jesus Cristo. Nós temos aqui uma referência de 1 Coríntios capítulo 5, onde o apóstolo Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado. Então, no cristianismo do primeiro século, existe apenas a identificação da Páscoa, essa única festa, com aquilo que Cristo realizou. Então nós vamos perceber que o livro do Apocalipse, ele é um livro, como eu mencionei em outro vídeo anterior do santuário, um livro focado no ministério de Cristo no santuário celestial. O foco está lá, nas suas atuações no Santo e no Santíssimo. No entanto, nós percebemos referências à Páscoa do primeiro capítulo de Apocalipse. Aqui tem alguns versos selecionados e o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que o capítulo 1 do livro do Apocalipse é o capítulo que tem uma super ênfase tanto na morte
como na ressurreição de Jesus Cristo. Nós não vamos perceber em nenhuma outra parte do Apocalipse tanta ênfase na morte de Cristo, na sua ressurreição, naquilo que ele realizou através do seu sacrifício, como no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Então, existem referências a Cristo como o primogênito dos mortos, fala a respeito do seu sangue que nos liberta de nossos pecados. Nós vemos uma referência a um Cristo ressurreto, se dizendo o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, e ele diz: Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então, amigos, sem sombra de dúvidas, o capítulo 1 é a referência mais clara que nós temos da Páscoa, do sacrifício de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, imolado, morto por causa de nossos pecados. Como eu mencionei anteriormente, a ênfase de Apocalipse não está no ministério terrestre de Cristo, mas no ministério celestial. Então existe essa referência mais simplificada à Páscoa e nós vamos ver agora outros detalhes mais aprofundados sobre as outras festas de Israel. Acompanhe aqui comigo. A festa do Pentecostes era a festa que acontecia imediatamente à festa da Páscoa. Essa festa, ela era conhecida também como a festa das semanas, porque acontecia 7 semanas após a Páscoa. Nós vemos então que existe uma superênfase, uma grande ênfase ao Pentecostes com aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, a manifestação do dom de línguas. No entanto, qual seria a referência do Pentecostes mais forte ali no Antigo Testamento? Nós temos a ordenança, aliás, Israel tinha ordenança para guardar essa festa, mas onde isso apareceu pela primeira vez? E nós relacionamos aqui o Pentecostes ao que aconteceu no Monte Sinai. Após a saída de Israel do Egito, se estima um prazo de mais ou menos 7 semanas, onde eles foram parar no deserto do Sinai, e naquela ocasião Deus se manifestou de maneira poderosa, sobrenatural. Moisés então sobe ao monte para receber as 2 tábuas dos mandamentos. Tanto é que os judeus escolheram as seguintes passagens para serem as leituras tradicionais na festa do Pentecostes. Nós temos Êxodo, capítulo 19 até o capítulo 20, que é exatamente esse momento da aliança, do concerto de Deus com o seu povo a partir do Monte Sinai. E nós temos também Ezequiel, capítulo 1, a visão do trono de Deus. Então fica muito evidente aqui a relação do Monte Sinai, a aliança que Deus faz com o seu povo, a entrega dos mandamentos com a festa do Pentecostes. Agora observe bem as relações que existem entre essa cena lá do Monte Sinai com o trecho de Apocalipse capítulo 4 e também capítulo 5. Lembrando que o capítulo 4 e 5 descrevem cenas ou a mesma cena do trono de Deus. E no capítulo 5, de maneira especial, nós temos aquela imagem do cordeiro que foi morto. Veja que o verbo está no passado, uma referência a um acontecimento passado. E vemos agora o cordeiro tendo acesso ao trono, ao livro selado. E nós vemos então a cena do Pentecostes ali acontecendo. Onde isso? Êxodo capítulo 19, no contexto da aliança, diante do Monte Sinai, a proposta que Deus faz é que seu povo seja um reino de sacerdotes e também uma nação santa. Essa mesma referência acontece em Apocalipse capítulo 5, quando fala que Deus, o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Aqueles que estão ao redor do trono de Deus fazem então essa menção ao povo de Deus como reino e também como uma nação de sacerdotes. Nós temos alguns paralelos a mais
Em Êxodo 19, naquela cena espantosa, tremenda, nós vemos trovões e vemos também imagens de relâmpagos. E essas imagens aparecem também em Apocalipse capítulo 4, verso 5, quando fala aqui do trono de Deus saem relâmpagos, vozes e também trovões. Nós temos mais paralelos. Em Êxodo fala a respeito de clangor de trombeta, uma referência dupla nós temos aqui no capítulo 19, e essa mesma referência acontece em Apocalipse capítulo 4, verso 1, quando fala também de uma primeira voz como de uma trombeta. O que é que nós percebemos aqui, amigos? Um último paralelo. Êxodo 19 fala daquele momento em que o Senhor Deus chama Moisés para subir até o Sinai. E Moisés, ele sobe. Em Apocalipse capítulo 4, nós vemos que João também foi convidado a subir. E ele sobe para ter a visão do capítulo 4 e também do capítulo 5. Então nós percebemos muitos paralelos entre aquele trecho de Êxodo capítulo 19 e 20, o momento da aliança de Deus com o seu povo no Sinai, com aquilo que acontece em Apocalipse capítulo 4 e verso 5, mas tem mais. Nós temos aqui uma referência muito interessante, eu já mencionei em um outro estudo aqui no canal, sobre a descida do Espírito em Apocalipse. Nós sabemos que o Pentecostes ele é marcado em Atos capítulo 2, no Novo Testamento, como uma referência à descida do Espírito Santo em grande poder. E nós vemos isso também em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, como uma referência ao Pentecostes. Apocalipse 4, 5 diz o seguinte: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, o Espírito de Deus, em número 7, na sua plenitude, está onde? Diante do trono. Capítulo 4 fala que o Espírito Santo está diante do trono. No capítulo 5, nós vemos então que o Espírito Santo, ou os 7 Espíritos de Deus, eles são enviados por toda a terra. Então observe que no capítulo 1 nós temos o Espírito Santo diante do trono. No capítulo 4 nós temos o Espírito Santo diante do trono. No capítulo 5 nós já vemos que o Espírito Santo não permanece diante do trono, mas ele é enviado por toda a terra. E a manifestação visível disso acontece em Atos capítulo 2, com o dom de línguas, fogo, descendo do céu em formato de línguas também. Então aqui nós temos a imagem, vimos até agora, da festa da Páscoa, da festa das trombetas, aliás, do Pentecostes, e agora nós vamos para a festa das trombetas. O que é importante mencionar aqui? A festa das trombetas não acontecia em um único momento, mas na verdade era o ápice de uma sucessão de toques de trombetas mensais. A Bíblia contém uma menção às festas de lua nova, que eram 7 meses. Então, note que a festa das trombetas faz separação entre 2 tipos de festas. As primeiras festas do início do calendário judaico, as festas da primavera, eram a Páscoa e o Pentecostes. Existia então a festa das trombetas, 7 meses de toques de trombetas, até chegar ao final do ano judaico religioso. E nós temos as festas de outono, finalizando com o dia da expiação e também a festa dos tabernáculos. Então, a festa das trombetas é aquilo que faz uma ligação, uma ponte entre esses 2 pares de festas no calendário religioso. A trombeta era símbolo de quê? Era utilizado de que forma? Números capítulo 10, verso 2, diz que as trombetas elas eram utilizadas para convocação da congregação para partidas dos arraiais. Então, na peregrinação no deserto, toda vez que o povo ia sair, que o arraial ia se retirar, ia se remontar ali, nós tínhamos toques de trombetas.
Existem outros usos também. As trombetas, elas eram utilizadas da seguinte maneira. Diz Números 10:10, da mesma sorte no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e no princípio ou nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos. E o verso ele prossegue. Então as trombetas marcavam também o calendário religioso e as principais festas de Israel. Nós temos também menção em Números capítulo 29, versículo 1, quando diz: No primeiro dia do 7º mês tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Então, você percebe de forma muito clara que as trombetas elas têm ligações com avisos, com alertas, com aquilo que vai ser realizado mais adiante. Nós temos então uma referência aqui às trombetas do Apocalipse e eu destaco aqui a 7ª trombeta. E antes de falar sobre isso, é importante notar que as trombetas do Apocalipse elas fazem essa ligação também entre o início do livro e também o final do livro. Apocalipse capítulo 11, versículo 18 e 19, aqui nós temos a primeira menção explícita no Apocalipse de juízo. É a primeira menção clara sobre juízo no livro do Apocalipse. Então, até o capítulo 11 não existem menções de juízo. Isso só acontece no capítulo 11, inclusive no contexto da 7ª trombeta. Nós vemos que no versículo 19 do capítulo 11 existe a visão do santuário ou do Santíssimo. Aqui a palavra em grego é naos, é o Santíssimo de Deus, e uma referência à Arca da Aliança que se abre. E isso acontecia, segundo o calendário judaico, apenas uma vez ao ano, no dia da expiação. Então nós percebemos de maneira muito clara, mais uma vez, as trombetas em ligação com a época do juízo, um alerta de que o juízo estava chegando, estava adiante. Então nós temos aqui uma referência das trombetas ou da trombeta como uma indicação de preparação para o juízo. Então, no calendário judaico religioso, as trombetas elas eram tocadas à medida que o dia da expiação se aproximava, e nós vemos também isso no livro do Apocalipse. Então, as trombetas que são tocadas, são soadas em sequência, são como memoriais de que Deus lembraria da iniquidade da humanidade, lembraria do seu povo oprimido e que o juízo estava bem adiante. É importante marcar aqui a diferença entre selos e trombetas no Apocalipse. Nós vemos então que os selos, eles têm como referência Apocalipse capítulo 5, enquanto que as trombetas têm como referência Apocalipse capítulo 11. Qual é a diferença prática nisso? Os selos são desdobramentos na história daquilo que acontece com a pregação do Evangelho, a partir do momento em que Jesus ele é entronizado. É a cena de Apocalipse capítulo 5. Cristo é entronizado e a partir disso o Evangelho avança, e o que acontece com a pregação do Evangelho são as cenas dos 7 selos. Nós temos as trombetas uma imagem diferente. Enquanto que os selos estão ancorados em Apocalipse capítulo 5, as trombetas estão ancoradas numa passagem mais à frente, que é Apocalipse capítulo 11, uma referência ao início do juízo. Vocês percebem? Então as trombetas têm ligação com o juízo, enquanto que os selos têm uma referência muito clara às ações de Jesus Cristo entronizado e o avanço do Evangelho. Páscoa, Pentecostes, trombetas, agora nós chegamos ao dia da expiação. E como nós já mencionamos nas trombetas, Apocalipse capítulo 11, verso 19, contém a primeira referência clara do início do juízo no Apocalipse. E aqui nós precisamos dizer que Apocalipse capítulo 11, verso 19, é o verso que marca a transição da primeira metade de Apocalipse e a segunda metade do livro. Então, uma coisa importante a ser dita é, a partir desse momento,
Não apenas em Apocalipse capítulo 11, mas em todo o restante do livro existirão referências ao juízo ou aos juízos de Deus. O dia da expiação, no Antigo Testamento, em Israel, nós conhecemos muito bem a partir de Levítico capítulo 16. Tem a ver com um juízo investigativo, com a expiação final e também com a limpeza do santuário. Mas eu gostaria de mostrar para vocês que o dia da expiação tem outros contextos mais amplos. Porque o dia da expiação também vai falar lá em Levítico, capítulo 23, tem a ver com o juízo executivo, retributivo, ou seja, todas aquelas pessoas que não se arrependeram e não buscaram o perdão vão receber juízos da parte do Senhor. Isso está presente também no calendário religioso de Israel. Ainda em Levítico capítulo 16, nós temos aquela referência à eliminação dos pecados através do cerimonial de Azazel, o bode que é enviado ao deserto. Curiosamente, o livro do Apocalipse possui também essas imagens de um juízo investigativo, comprovativo e também executivo. Nós temos aqui no capítulo 11 referências ao início do juízo investigativo, e isso acontece também em Apocalipse 14, verso 7, na primeira mensagem angélica, quando fala sobre temer a Deus, dar a Ele glória, porque é chegada a hora do juízo. A partir do capítulo 15, nós já temos referências a pragas, a juízos de Deus, e você vai perceber que esses juízos estão no contexto do fechamento da porta da graça. Então, o juízo, ele finaliza, não existe mais graça, todos os casos estão julgados e então os juízos de Deus, eles entram em cena. Primeiramente, as 7 últimas pragas a nível mundial. Nós temos também juízos bem localizados aqui em relação à Babilônia, instrumento de Satanás para enganar a humanidade. Nós vemos isso no capítulo 17 até o capítulo 19. Nós temos também em Apocalipse capítulo 20 essa imagem de Azazel. A imagem do bode que é enviado ao deserto aqui aparece como Satanás, que ele é enviado para o deserto ou abismo durante 1 milênio, durante 1000 anos, e em paralelo nós temos o julgamento comprobatório dos santos, não na terra, mas nos céus. E por fim nós temos o juízo último executivo de Deus, em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, aquele juízo do trono branco de Deus e a eliminação definitiva do pecado através da segunda morte. Então, o dia da expiação no Apocalipse e também no Antigo Testamento não tem a ver especificamente com um dia, mas com um processo que aparece de forma muito nítida e muito clara aqui no livro. Nós chegamos aqui à última festa, que é a festa dos tabernáculos, também conhecida como festa da colheita. Acontecia então no final do ano religioso, e nós temos aqui algumas ideias bem curiosas. A festa das cabanas, dos tabernáculos ou das colheitas tinha um caráter muito festivo, muito alegre, e era uma lembrança daquilo que o povo de Israel passou, experimentou no deserto. O povo viveu durante muitos anos no deserto, em cabanas, em moradas improvisadas, e a memória mais marcante aqui é a forma como Deus sempre proveu alimento, saúde, bem-estar para o povo num local inóspito. Aqui nós temos uma imagem do lado esquerdo do deserto do Sinai, um local absolutamente sem vida. E Deus proveu água, alimento, calçado, roupa que não se desgastou. Então, após o momento em que Israel adentrava em Canaã, existia essa festa no final do ano. Uma festa muito alegre que durava uma semana, e existia esse memorial do cuidado e da providência de Deus. Nós vemos aqui em Levítico 23, verso 40, o seguinte: No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros, de ribeiras, e por 7 dias
vos alegrareis perante o Senhor, o vosso Deus. Então, mais uma vez, fica evidenciado, notório, esse caráter festivo, de júbilo, de alegria, de felicidade, porque Deus cuidou do seu povo durante a sua peregrinação no deserto. Então, a imagem que nós temos é o povo de Israel deveria sair de suas moradas, onde quer que eles estivessem no país, e deveriam residir em Jerusalém durante uma semana. É uma imagem muito curiosa, porque naquela sociedade tribal, patriarcal, não existiam esses mecanismos de seguranças das cidades que nós temos hoje. Então, abandonar a casa era uma exposição até aos inimigos, né, ao redor. Mas nós temos aqui um caráter, uma decisão em caráter de confiança. Deus cuidaria da minha habitação enquanto eu vou para a minha verdadeira morada, que é Jerusalém, a cidade de Deus. Então Israel saía de todas as partes do país e iria então para a capital, para Jerusalém. E nós temos aqui uma imagem paralela no livro do Apocalipse, onde o povo de Deus iria abandonar também, ou irá abandonar também, a sua morada na terra que nós vivemos. Hoje é a nossa morada, mas abandonaremos muito em breve esse lugar para irmos para o céu, para habitar na Nova Jerusalém, no local destinado para ser nossa morada eterna. Então, aqui uma imagem muito interessante e paralela àquela da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos acontece então durante o período do milênio. Durante o período do milênio, nós somos levados então para a nossa verdadeira morada, e assim como o povo de Israel deixava suas moradas sem cultivo, sem maiores cuidados, nós temos também essa imagem de que os santos deixarão os cuidados dessa terra e subiremos ao encontro de nosso Senhor. Zacarias capítulo 14, verso 16, traz essa imagem escatológica, ou seja, do tempo do fim, em relação à festa dos tabernáculos. Zacarias 14 diz: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos, uma imagem que no futuro, anualmente, existiria celebração da festa dos tabernáculos. Nós encontramos então essas imagens de celebração, de júbilo, de alegria, de ramos de palmas nas mãos dos santos, justamente no livro do Apocalipse. Aqui, falando sobre os 144 mil, aquela reunião dos santos, diz: depois dessas coisas eu vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, uma referência muito clara à festa dos tabernáculos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, a imagem de júbilo. Apocalipse capítulo 14 diz: entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. A imagem, então, de festividade, de cânticos, de alegria está muito bem representada aqui. Em Apocalipse capítulo 15, versículo 2 diz: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Cânticos, alegria, júbilo como lembranças
reminiscentes daquilo que Deus realizou na história do povo. Nós temos o paralelo aqui em Apocalipse, não da peregrinação no deserto, mas da nossa peregrinação de vida, como Deus sustentou e cuidou do seu povo. Duas imagens, dois elementos são muito marcantes na festa dos tabernáculos: a água e a luz. A água era uma lembrança de como Deus deu vida. A água é um elemento representativo de vida, como Deus proveu água do nada, no deserto, água da rocha, o Deus que susteve o seu povo. E a luz, uma lembrança da guia de Deus e do seu cuidado com aquela coluna de fogo que permanecia acima do acampamento e liderando também o povo. Essas mesmas imagens, elas vão aparecer nos evangelhos. Lá na festa dos tabernáculos, no capítulo 7 e 8 de João, Jesus faz memória a esses elementos quando ele diz que ele é a água da qual, quando alguém bebe, jamais terá sede novamente. Capítulo 7, verso 37. No capítulo 8, ainda na festa dos tabernáculos, Jesus se autoproclama como a luz do mundo. Então nós temos aqui um cumprimento em Cristo como aquele que proveu água, luz para o povo de Deus, não apenas no passado em Israel, mas continuamente hoje na igreja cristã e por toda a eternidade. Em Apocalipse capítulo 21, no trecho final 21 e 22, nós vemos também presentes esses elementos de água e também de luz. Aqui diz: a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, luz, claridade que provém da parte de Deus, o Criador de todas as coisas. Apocalipse capítulo 22, verso 5, diz: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Duas visões, imagens sobre a luz provida por Deus, e bem no meio entre essas duas imagens nós temos a representação da água. Aqui diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Bem diante do trono de Deus existe também aquele mar de vidro, a ideia de provisão de vida contínua emanando de Deus, emanando do seu trono. Diante de tudo isso, amigos, nós percebemos que o livro do Apocalipse, não de forma acidental, mas de uma maneira bem proposital, contém essas festas religiosas de forma sequencial, com elementos muito claros, e nós observamos que as festas eram maneiras, formas de Deus e educando o seu povo a respeito daquilo que ele iria realizar no passado. Deus, aquilo que falou no passado, já se cumpriu hoje, se cumprirá no futuro, nos mostrando que a palavra de Deus ela é digna de confiança. E por isso eu digo a você, persevere em estudar a palavra do Senhor. Existem muito mais detalhes, tesouros e riquezas que o Senhor deseja comunicar a você. E que tal nessa noite, dessa semana em diante, se comprometer nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo, em fazer da Bíblia o primeiro e melhor objeto de nossos estudos e de nossas leituras. Certamente esse é o desejo de Deus para a sua vida e o Senhor tem grandes bênçãos reservadas para você. Seja um ávido estudante, seja um ávido leitor, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa vida. Que o Senhor Deus continue a te abençoar.